Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal. Uma vez mais, estamos aqui para dar sequência a este projeto da leitura da Bíblia Sagrada. Lembrando que nesta ocasião estamos lendo a Bíblia ARC, Almeida, revista e atualizada. Corrigida, Almeida, revista e corrigida, ARC. E estamos já no livro do Êxodo, capítulo 11, e você é nosso convidado a inscrever-se aqui no canal. E se está passando pela primeira vez, além de inscrever-se, participe conosco dessas leituras que transforma, que liberta, que modifica a nossa vida. E através da palavra de Deus, nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Querido Senhor, quero pedir-te, ó Deus, para que não sejamos apenas leitores, mas queremos praticar a tua palavra, os princípios elementares que estão inseridos na sua santíssima palavra, para que possamos viver tudo o que temos lido. Que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a esconder essa palavra em nosso coração para não pecar contra ti. Amém. Êxodo, capítulo 11. Já peço perdão que eu estou um pouco resfriado e talvez a voz não ajude muito, mas vamos lá ler. Não deixaremos de ler a palavra de Deus. Êxodo 11. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir, e quando vos deixar ir totalmente, toda a pressa vos fará, lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graças aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o teu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez a diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor disse a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel na sua terra. Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 do mês deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com as ervas amargas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido, nem água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés, com a fressura, e nada dele deixarás até pela manhã. Mas
o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo, assim o comereis os vossos lombos cingidos, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo o seu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festas do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro dia, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de sopo e molhai o sangue, molhai-o no sangue que estiver na bacia, lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta de ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto perpétuo por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E quando, à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais, e Faraó levantou-se à noite, e ele, e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite, e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir o Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tem dito, e de abençoai-me também a mim. E aos egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes, sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme as palavras de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes e lhes despojavam os egípcios.
Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 6.000 a pé, somente de varões, sem contar os meninos, e subiram também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Cozeram bolos asmos de massas que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela o Senhor tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis. Isto toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrar, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro e para o peregrino entre vós. Todos os filhos de Israel o fizeram como o Senhor ordenara, e Moisés e Arão assim fizeram, e aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. Êxodo, capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito, o que abrir a madre entre os filhos de Israel, de homens, de animais, porque é meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, o qual jurou a teus pais que daria a terra que mana leite e mel, guardará este culto neste mês. 7 dias comerá pães asmos, no 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias comerão pães asmos e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os seus termos. E naquele mesmo dia farás saber o teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor tem feito quando eu saí do Egito, e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Portanto, com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que estiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta resgatarás um cordeiro, e se o não resgataras, cortar-lhes a cabeça. Mas todo animal do homem entre teus filhos, todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: que é isso? Dirigir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão, porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos
deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos, tudo o que abre a madre, porém todo primogênito dos meus filhos eu resgato, e será por sinal sobre tua mão e por fronteiras entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiu os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente juramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etam, à entrada do deserto, e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, e assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, no deserto, e os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram alto, com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e lançaram-nos acampados junto ao mar. Alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegou Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso e nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos carros e nos cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante dos exércitos de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e uma nuvem era escuridade para eles, e para estes esclarecia a noite.
de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar ao mar um forte vento oriental daquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro na sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles com cavalos de Faraó e os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo, de que a nuvem viu o campo dos egípcios, alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhe as rodas dos seus carros e fê-los andar com dificuldades. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou com sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram cobrir os carros, os cavaleiros de todos os exércitos de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo. Já estamos em Êxodo capítulo 15. Então, versículo 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas com pedra, e a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com grandeza da tua excelência derribaste os que se levantam contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu com restolho, e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se como um coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á minha alma deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Soprastes com teu vento o mar, os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiastes este povo, que salvaste com tua força, o levastes à habitação da tua santidade. Os povos ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-ão a uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão dos poderosos dos Moabitas, apoder-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã, espanto e pavor cairá sobre eles,
pela grandeza do seu braço, emudecerão como pedras, até que o teu povo haja passado. Ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste, tu os introduzirá e os plantará no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás delas com tamboril, com danças, e Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque simultaneamente se exaltou e lançou no mar cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhes um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali provou. E disse o Senhor: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e se inclinares teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Êxodo capítulo 16. Repartidos de Elim, todos congregados dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão no deserto, e os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comiam pão até fartar-se, porque nos tendes tirado para este deserto, para a mortandade de fome, toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem em cada dia. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, pela manhã pão e fartar. Portanto, o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Disse a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles vieram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e alçando-lhe
o orvalho caía, caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: E é isto que porque saibam que era. Disse-lhes, porque não sabiam que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os que se achem na sua tenda. E os filhos de Israel e fizeram assim e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não subejava aos que colheram muito, nem faltava aos que colheram pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. Ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso santo, repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardando-os até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é sábado, hoje é sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas no sétimo dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu sábado, por isto ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, e ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia, e chamou a casa de Israel por nome Maná, e era como semente de coentro, era branca, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Enches um gomer dele, e guardarás para as vossas gerações, para que sejam o pão que vos tenho dado a comer este deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor em guarda para vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã, e um gomer é a 10ª parte do efa. Êxodo capítulo 17. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandado do Senhor, e acamparam em Refidim. Não havia ali água para beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Porque tentais o Senhor. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir no Egito para nos matares de sede, e nós e nossos filhos e nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que fareis a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão uma vara
com que feriste o rio e vai. Eis que eu mostrarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés fez assim, o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Chamou o nome daquele lugar de Massa e Meribá, porque contenderam os filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara que de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão, Ur, subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém a mão de Moisés era pesada, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentavam suas mãos, um de um lado, outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué desfez Amaleque, o seu povo, a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Êxodo capítulo 18. Ora, Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, sua mulher, a mulher de Moisés, depois que ele a enviara com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino na terra estranha. O outro se chamava Eliezer, porque disse: Deus, o Deus de meu pai, foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, seu sogro, a Moisés, com seus filhos e com sua mulher, sua mulher a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu sou teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher, com seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estava, e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó, aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram os sobrepujou. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão, como o sogro e Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que és isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus, as suas leis. E o sogro de Moisés, porém, disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que estás contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei
e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, que põem nos sobre eles, como maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja em todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem, assim a ti mesmo te aliviará da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo o que tinha dito. E acolheu Moisés homens capazes em todo Israel, e pôs por cabeça sobre o povo maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trazia Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual foi à sua terra. Êxodo capítulo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto de Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte, e subiu Moisés a Deus, o Senhor, e chamou todo o monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu em uma só voz: diz tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todos e todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subas o monte, nem toques no seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá, nem uma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina longamente. Então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre os montes, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro do Senhor, e puseram-se o pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça e de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu, e disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não ultrapasse o termo, para ver o Senhor, a fim que de muitos deles não pereça, e também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles.
Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir no monte Sinai, porque tu nos tem protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-os. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, pois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lancem sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e lhes disse isto. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E Deus, toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nela há, e no sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem sua jumenta, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido, a buzina, e a fumegava e o monte fumegava. E o povo, vendo isso, retirou-se, pois de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, não fale Deus conosco, para que não morramos. Disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o teu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro. Não fareis para vós um altar de terra. Me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas em todo lugar onde eu fiz celebrar a memória do meu nome, e virei a ti e te abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-los-ás, não subirás também por degraus em meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Glória a Deus por esta leitura de hoje. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar conosco. Que o teu nome seja sempre glorificado através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.